Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos, mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e desde 1993 divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões, como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Boa noite, irmã Teremar, graça e paz. Nós estamos sendo transmitidos agora para a nossa igreja aqui, a Igreja de Cristo em Mossoró. E assim, eu já lhe conheço, o nosso pastor também lhe conhece, a irmã também conhece ele, mas a igreja ainda não a conhece. Gostaria que a irmã se apresentasse para a nossa igreja. Boa noite, é um prazer poder estar com vocês, agradecer ao Dr. Diogo, por esse convite para participar desse culto. Para mim é um privilégio. E mandar uma saudação especial para a Igreja de Cristo e o seu pastor, o pastor Nicásio. Estou muito feliz pela recuperação dele, porque nós oramos bastante pelo Senhor. Estamos Amém. Agradecidos a Deus por isso. Então, meu nome é Teremar e eu sou casada com o pastor José Genário e nós passamos 31 anos trabalhando na Bolívia. Nós trabalhamos com plantação de igrejas e nesse tempo nós organizamos 7 igrejas e todas elas começadas com crianças e algumas vezes foi debaixo de uma árvore, outras vezes
foi na beira da calçada, mas todas elas foram começadas com crianças. E nesse tempo, eu quero falar para vocês também que elas são igrejas que ficaram sendo sustentadas por si mesmas, autossustentáveis e autóctonas, dirigidos por pastores nacionais. Depois eu comecei o trabalho projeto, o PEP, Programa de Educação Pré-Escolar para Crianças com necessidades e de poucos recursos, e nós, nesses 11 anos trabalhando com o PEP, nós podemos deixar 22 pré-escolas em 6 dos 9 estados da Bolívia. Subir uma altitude de 4.800 metros e 2 a 5 graus abaixo de zero para capacitar pessoas em Potosí e em La Paz também. E agora nós estamos no Brasil, aposentados, mas não deixamos de ser missionários. Trabalhamos na igreja, ajudamos ao Ministério de Missões da Igreja Memorial de São Paulo, e nós somos encarregados de cuidar de 2 casais de missionários que estão na Moldávia e no México. Então, isso é o que eu tenho para falar sobre essa primeira pergunta e apresentação que o doutor Diego me fez. Diogo, perdão. Assim, a senhora exerceu seu ministério como missionária na Junta de Missões Mundiais, né? E mesmo aposentada não parou, né? Com a labuta, continua, né? Ainda atuando. Eu lhe conheço bem de perto, né? Assisti o seu trabalho de perto, acompanhei aí, e eu sempre vi que mesmo nas suas férias, no seu descanso, a irmã sempre estava viajando para outros países, mesmo no seu descanso você ainda estava vivendo missões, né? E sei que houve muitas viagens, e o nosso tema esse ano é sobre cristãos ex-muçulmanos. A irmã teve alguma experiência, algum contato em suas viagens sobre esse tema de ex-muçulmanos que se converteram ao cristianismo? Olha, falando do tema de ex-muçulmanos, nós podemos conhecer algumas pessoas, a história deles. Para mim foi gratificante quando fomos a uma viagem a Israel e passamos pelo Egito, e ali nós podemos ver o quanto estas pessoas são fiéis aos seus costumes. Eles oram ou rezam 5 vezes ao dia. E o que eu achei impressionante, nós estávamos numa rua e a campainha, o sino da mesquita tocou. Estávamos perto de uma mesquita. E todo mundo parou, comerciantes pararam. Quem não podia correr, a maioria corria urgente para a mesquita. Quem não podia correr, se ajoelhava no lugar onde eles estavam. Para mim, essa experiência foi impactante, e de ver como eles podem ser fiéis, digamos assim, a um costume, né? Para adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro, que é Alá. E a outra experiência foi quando viajamos para um congresso na Coreia do Sul, em Seul, e ali nós pudemos conhecer um pouco de pessoas, de ex-muçulmanos. Fomos até a fronteira com a Coreia do Norte. Vocês sabem que a Coreia do Norte é o país mais fechado ao Evangelho. Fazem 16 anos que eles são os perseguidores mais cruéis, em primeiro lugar, de todos os países aos cristãos. E nós pudemos, ali na Coreia do Sul, ver pessoas torturadas, mulheres, ex-muçulmanos que se tornaram cristãos, e eles são perseguidos. Naquele congresso, nós podemos ver mulheres que estão em uma instituição para mulheres que foram traficadas ou que eram de outra religião, como a muçulmana,
e que estão agora sendo trabalhadas, são sendo cristãs. Como elas cantavam. Vocês sabem que o povo coreano, eles são muito musicais, asiático em geral, mas o coreano é muito. E foi maravilhoso escutar o testemunho daquelas mulheres. Antes elas viviam presas, nós vimos fotos do antes delas, eram em jaulas, como de um leão. Aí era a prisão delas. Mas elas foram encontradas por essa instituição cristã que as salvou e as trouxe para o reino. Foi maravilhoso. Imagino. Muitas experiências, né? Muitas histórias aí em missões mundiais. A nossa igreja, ela nasceu de uma peregrinação, né? Assim, irmãos que vinham peregrinando, pregando aqui pelo Nordeste, pelo Alto Oeste do nosso estado, escolheram Mossoró para fincar como marco zero, né? Nós somos, no caso assim, nós somos a primeira igreja de Cristo no Brasil, foi aqui onde tudo começou, mas nasceu de uma caminhada missionária, né? E, infelizmente, a gente não, como igreja, a gente não tem vivido tanto missões. Confesso até que é mais no DIP, nesse dia de hoje, onde a gente relembra, fala, a gente até participa muito em missões, em parte de oferta, sim, mas a gente não prega tanto isso. E eu queria que a irmã, nesse momento, aqui agora com a igreja, deixasse um pouco uma mensagem do seu trabalho que você ainda exerce na sua igreja, como, assim, na área de missões, para que deixasse um pouco para a gente de ensinamento nessa área. Então, nesse momento, nós ajudamos ao Ministério de Missões na igreja, que tem a nossa igreja, ela é uma igreja grande, passou a ser nossa, porque nos tornamos parte dela agora. É uma igreja grande, mas uma igreja média, uma igreja pequena pode fazer missões tanto quanto uma igreja grande. Esta igreja, ela tem 22 missionários no Brasil, com os não alcançados, e no mundo. No Brasil, a maioria dos nossos missionários estão entre as tribos. E no mundo, nós temos vários missionários em várias partes. E eu quero dizer para vocês, que eu anotei 3 coisas importantes para que a igreja possa se tornar uma igreja missionária. Porque todos nós somos missionários. Jesus disse, ide, portanto, e pregai. Não só ao pastor Nicásio, ao doutor Diogo lá no seu trabalho, ou a mim como missionária, mas a todos nós como cristãos. E a primeira coisa, porque a igreja deve ser missionária todos os dias, é porque nós seremos mais abençoados como igreja. Porque missões é a obra do coração de Deus. E missões, missionar, é todos os dias. Então, a Igreja de Cristo em Mossoró, tão importante, a primeira organizada no Brasil, ela será mais abençoada fazendo missões todos os dias, porque missões é a obra do coração de Deus. A segunda coisa é porque vocês, eu já disse, serão abençoados, vocês serão mais abençoados e vocês experimentarão, os jovens experimentarão dias novos, os adultos, as crianças, participando de missões sempre, todos os dias. Não apenas, é muito importante, eu achei muito relevante quando o Diogo falou sobre, para falar no dia da igreja perseguida. Isso é um marco na história das nossas igrejas brasileiras, porque, não sei se vocês sabiam, mas há mais de 50 países que perseguem os cristãos. 36 deles, a religião que predomina é o islamismo. Então, vocês têm ideia dos cristãos, dos que se tornam cristãos, eles são considerados como traidores, como infiéis, são expulsos da casa, eles perdem o emprego, eles são isolados. Então, nós precisamos fazer missões todos os dias.
orando, contribuindo, ajudando a pregar a esses que estão a maior parte é uma parte grandíssima do mundo, que são os muçulmanos, que ainda não conhecem o amor de Jesus. E a terceira coisa e a última, por que nós temos que fazer missões todos os dias? Porque, vou dizer para vocês, nós vivemos e sobrevivemos 31 anos no campo missionário, num país difícil, que hoje também é um dos que está sendo, os cristãos estão sendo perseguidos na Bolívia também. Eles não podem mais pregar abertamente. Então, por 31 anos, igrejas brasileiras nos sustentaram os 12 meses do ano. Então, é por isso que a igreja cristã, a igreja brasileira, deve fazer missões todos os dias. Vocês podem adotar um missionário ou ajudar de alguma forma para receber as indicações com a Junta de Missões Mundiais. É muito simples entrar no site jmm.org.br e aí você vai encontrar muitas coisas onde poderão trabalhar missões todos os dias do ano. Verdade. Bom, irmã, muito obrigado pela sua participação. Assim, foi uma mensagem muito boa. Acredito que todos aqui hoje à noite estão recebendo, né, de coração aberto. Eu sou um fã do seu trabalho, acompanhei de perto, pude, né, estar aí sentado assistindo e também quando pude também estar ajudando, trabalhando aí com a senhora, e muito obrigado mesmo por essa participação, e vamos marcar um dia, uma visita aqui, quem sabe, né? Quem sabe, vai ser deixa a pandemia passar, né? Aí a gente vai lá para falar pessoalmente à igreja. Obrigada, igreja, obrigada, doutor Diogo, e ter esse jovem lá nos ajudando, e a família Queiroz toda, foi um prazer imenso, eles são muito trabalhadores. Boa noite. Amém. Até mais, irmã. Tchau, tchau.